Olá, poderosa! No episódio de hoje, vamos falar sobre algo que impacta diretamente a sua energia, produtividade e até os seus resultados: a importância da educação física. E para isso, trouxemos uma especialista no assunto. Jussiane Guedes é bacharel em Educação Física, especialista em personal trainer e grupos especiais, além de referência em bike indoor. Vamos entender como a atividade física vai muito além do corpo e pode ser a chave para uma mente forte, uma rotina mais leve e um dia a dia com muito mais disposição. Preparada? Então vem com a gente, aproveita, já deixa aí o teu like e compartilha esse episódio com as amigas. Vamos juntas entender um pouco mais de como é a importância da atividade física para que nós possamos ser mulheres mais poderosas ainda. Seja bem-vinda, Jussiane, é com muito prazer que eu lhe recebo aqui. A Jussiane, para quem não sabe, é minha personal. Então, eu trouxe ela aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a importância, né, da musculação, da atividade física como um todo, para que nós, mulheres, possamos aí viver, né, com mais disposição, com mais saúde. E eu quero já iniciar perguntando aí para ti, assim, por que você quis ir para essa área da educação física? Foi algo que você sempre sonhou em fazer ou surgiu de repente na vida? E por que essa paixão aí também pela bike, né? Que as aulas são bem movimentadas e divertidas. A gente vai aqui falar e até mostrar algumas imagens aqui, né? Franci Carmen, eu que agradeço, né, esse convite, né? Fico muito feliz, agradecida pelo convite. É sempre bom falar daquilo que amamos, né? Daquilo que a gente faz com amor. Né? E eu sempre digo, às vezes vou conversar em alguns grupos e palestras e digo assim que a educação física, eu não escolhi a educação física, né? A educação física me escolheu, né? Porque assim, começou, eu sempre joguei voleibol, né? Sempre fui atleta de voleibol, na escola ainda, né? E eu sou daquele tempo que fazia educação física, minha mãe disse, não, você vai fazer medicina, porque a educação física é para quem não gosta de estudar. Sim. Né? E hoje a gente tem aí uma das profissões mais concorridas, né, do mercado. Sim. Então, assim, começou mesmo do nada, né? Eu sempre sempre gostei de cuidar do corpo, enfrentei a balança, enfrentei a questão da autoestima. Quando você era jovem, adolescente, porque quando eu parei de jogar voleibol, eu vim, né, parei de jogar voleibol, fiquei... O corpo sente, né? Porque vem naquele ritmo. Porque você tem uma rotina de treinos, né? Aquela rotina de alimentação, de treino, alinhado com o estudo. Então, quando você para, você fica... você tende a fazer um ganho de peso, ter o ganho de peso, tem a questão psicológica também, Sim. tudo. E aquele tempo, a educação física para mulheres era esporte, na verdade. Não era só para... Ninguém falava tanto Ninguém assim, falava, né? muito menos da musculação. A mulher frequentar uma academia. Não, as mulheres faziam o quê? Era ginástica. Então, quando eu fui fazer educação física, era muito novo ainda. Tudo era muito esporte. A mulher era só esporte, esporte. Então, foi lá que eu comecei, né? Hoje eu tenho formação pela licenciatura pela UESP, né? Pela estadual, e sou bacharelada pela uma universidade particular. Sim. Né? Que é necessário hoje o profissional ter bacharelado para atuar dentro das academias. Né? Porque o licenciado hoje ele fica na escola e o bacharelado ele tem que atuar e tem que ter especialidade para trabalhar dentro daquele segmento, claro, que deseja. Sim, né? Então, quando você concluiu lá a faculdade, você já, vamos dizer, trabalhava ou iniciou? Tipo, se formou, aí, não, vou fazer musculação. Ou já fazia antes? Eu nunca fiz musculação, eu fazia treinamentos técnicos. Né? E junto com o voleibol, né, tinha dois dias na semana, 3 dias que nós tínhamos que ir à academia num horário que era só mulheres para poder fazer o treinamento com o treinador. E até então, aí eu comecei a me chamar a atenção. Mas depois eu parei de vez, né? Aí eu fui trabalhar, comecei a trabalhar muito nova com coisa que eu não concluí meus estudos. E aí eu fui trabalhar com uma coisa no comércio, mas sem nenhuma intenção. E aí casei muito nova, né? E meu marido sempre me incentivava também a voltar, né?
a me cuidar, Sim. aquela questão de voltar a fazer o que eu gosto, tudo. E eu aperrei, de não colocou na minha cabeça. E ele vai fazer o que você gosta, volte a fazer, volte a estudar, a se formar no que você quer. Eu digo, não, pois eu vou para a educação física. E dentro da educação física, eu me encontrei, né? Tanto como mulher, porque eu gostava de coisa, sempre eu trabalho com público feminino, Sim. minhas clientes, meus alunos são mais público feminino, né? E aí também, dentro da faculdade, quando eu estava dentro da faculdade, eu me identifiquei com a Bike Indoor, né? E foi que ela também me escolheu, foi assim, amor à primeira vista. São 2 segmentos que eu me dedico e estudo, exatamente para me aprimorar cada dia mais, né? Sim, que é a musculação feminina e a Bike Indoor. Aí vamos falar um pouco da musculação, que muitas mulheres que ainda não frequentam academia, ou enfim, que às vezes fazem outro tipo de esporte, elas têm vamos dizer assim, um certo preconceito com a musculação, né? Dizendo que a mulher que faz a musculação, ela vai ficar masculinizada, né? Ela vai ficar com aquele corpo muito cheio de músculos. Para quem é leigo, a pessoa imagina isso. Quem não vai fazer uma academia, quem não tem acompanhamento. Mas qual é realmente se isso é mito ou é verdade? E quais são os benefícios que hoje a medicina, a ciência já falam sobre a musculação para a saúde da mulher, né? Vamos aqui focar, já que aqui é um podcast direcionado mais para mulheres, mas assim, o que a mulher ganha fazendo musculação? Em qualquer idade, né? E principalmente às 50 mais aí. Na verdade, a mulher em si, ela, por muitos anos, ela acreditava. Ela mesma tinha receio de ir para a musculação. Sim. De fazer a musculação por medo de ficar masculinizada. Sim. Muitas, tanto que, como eu falei anteriormente, elas precisavam ficar no esporte, ficar numa ginástica localizada. A musculação feminina, a musculação é muito nova para mulheres. Muito, mas muito recente, sabe? Porque antes a musculação sempre foi dominada pelo homem. Tanto a nível de praticantes do sexo masculino, como treinadores, professores, homens. Né? Então, assim, tinha um preconceito muito grande, tanto do receio da mulher em ir praticar no meio que não era dela. Sim. Né? Então, isso fez com que ela teve receio. Assim como treinadoras nunca foram bem vistas dentro da sala de musculação. Né? Ela tinha um preconceito da professora mulher, da treinadora mulher. Sim. No início, assim, quando você chegou nas academias para trabalhar como personal, você sentiu isso na pele? Muito, muito, muito. Quando eu comecei a treinar, eu já treinava, voltei a treinar, né? Por incentivo do meu esposo, voltei a treinar. E aí eu comecei na ginástica localizada, né? Receio, eu tive esse receio também. Sim. Né? Não de ficar masculinizada. Porque eu lia, eu estudava e via que aquilo é mito em como você falar que a musculação vai te deixar masculina. Sim. Isso não existe. E aí eu comecei a treinar. Estudei, e dentro do meu estágio, dentro da musculação, eu nunca esqueço um colega que hoje eu tenho referência, ele é um treinador, já de longas datas também, né? E ele sempre falava assim, Jussiane, para você, para a mulher, se destacar dentro de um salão, a gente fala salão de musculação, você tem que mostrar 3 vezes mais do que o homem. E é verdade, Franci Carmen. Sim. Porque quando você é mulher, as próprias mulheres, quando eu falo assim, é muito bonito você falar assim, empoderamento feminino, e valorizar, vamos uma mulher levantar o trabalho da outra, elogiar, indicar o trabalho. Não, porque dentro do segmento, dentro do público, as próprias mulheres, elas tinham receio. Sim. Ainda hoje tem um receio de contratar uma personal mulher. Porque, mas a mulher não sabe de nada. Ela vai pegar leve comigo. Eu sei. Era mais fácil, até porque era um campo, como eu te falei, dominado pelo público masculino. Então, ela mesma tinha receio. Como é que eu tinha receio de entrar dentro da sala de musculação? E eu não valorizava. Eu, na realidade, sempre foi o contrário. Quando eu comecei,
Aliás, lá no início, há muitos anos atrás, que quando o Thiago tinha 4 meses, né, que é meu primeiro filho, eu comecei a ir para a musculação porque eu era dessa finura e tinha que ganhar alguma coisinha de massa. E lá realmente era muito homem, tu tá falando aí, eu tô me lembrando. Lá era muito homem e o professor era homem, né? Mas depois eu sempre preferi mulher. Porque eu me sinto mais à vontade, né? Porque, enfim, a gente entende as histórias da outra, mas tem realmente mulher que ainda tem esse pensamento, né? Tem esse pensamento, e aí a mulher começou a atuar dentro do salão, da musculação, Sim. mostrando. Eu também tive essa questão do preconceito, assim, de me desdobrar, mas Deus é muito bom comigo, e tipo a questão de resultado. Você trabalha para poder mostrar resultado e mostrar o que veio fazer. E também tem a questão também que o que aumentou, deu uma ênfase às mulheres também, que ajudou. É meio polêmico falar isso, mas tipo assim, porque muitos homens também, os maridos, os namorados, não deixavam treinar com homens. Isso, tem mesmo, tem isso, né? Também. E aí teve assim, não, ou você quer ir para academia, você quer fazer lá, vai ter que ser com uma mulher. É tanto que nós passamos uma época, não sei se você lembra, de academia só para mulheres. Eu lembro que tinha uma academia, não sei se ainda tem, que era específica só para mulheres. Só para mulheres. Né? Os aparelhos rosa, tudo. Sim. Exatamente para atender esse público. Porque tem mulher, tem as duas situações. A mulher que não se sente à vontade, aonde tem homem, né? Porque tem mulher que é muito envergonhada, muito né, recatada e tal. E também tem a questão dos maridos, que alguns, né, ainda não... eles não se sentem bem, porque, na verdade, a gente tem que entender também. Né? É a mentalidade de cada um. E o que a gente tem que falar também, que é verdade, né? É que muitas vezes também acontece, como acontece em qualquer outra profissão, de passar um pouco do ponto. Por exemplo, o personal homem com a aluna mulher, né? A gente tem que ter também esse cuidado, enfim. Então, tem várias coisas, mas o mais interessante é que hoje a gente já vê bastante mulher como personal, não é isso? Muitas mulheres, muitas colegas que trabalham dentro do personal treino com grupos especiais. Eu trabalho com mulheres, gestantes e idosos, chamados grupos especiais. Né? Tem colegas que trabalham só com gestante ou adolescentes especiais. Aí vem outro segmento também que está em alta, né? Tá muito alta também no mercado, porque há essa necessidade. E aí as mães, os pais, botam aqueles idosos, preferem ao cuidado de uma treinadora mulher. Né? Então, assim, a musculação, ela veio... eu quero que entenda assim, que veio para ficar. É uma coisa que vai além de tudo, porque é a base de todos os esportes. Então, todo mundo, um cara que é corredor de carro lá, sei lá como é que chama, piloto, ele faz musculação. Precisa fazer. Né? Há 20 e poucos anos atrás, quando eu treinava voleibol, eu tinha que fortalecer meu joelho, lombar, todo o meu corpo para poder me manter jogando. Porque é o músculo que segura, por exemplo, a nossa coluna, né? Eu não sabia disso. Uma vez eu estava com um problema na lombar. Aí, tem que fortalecer essa parte aqui, essa musculatura, porque se ficar frouxo, vamos dizer assim, vai ter mais dor. Não é isso? Exatamente. Mais do que nunca, você tem que entender que a musculação é a base. Qualquer médico hoje que você vai um ortopedista, vai no teu cardio, vai no teu ginecologista, faz atividade física. Qual atividade física? Antes, você botava uma gestante para fazer hidroginástica. Antes, você botava o idoso, hidroginástica. Antes, você... Pilates. Hoje, não. É trabalho resistido à musculação, porque ela vai desempenhar, principalmente em todas as fases da mulher. Toda na adolescência, tem estudo comprovando. Quanto mais cedo, essa geração hoje a gente vê as academias com bem jovens. Sim. Então, essas meninas que estão começando hoje, gente, se manter dentro de um padrão saudável, com a musculação, é qualidade de vida, é longevidade. Então, hoje, a musculação ela vai te dar a base. Se tu pedala, tu tem que fazer musculação. Qualquer esporte, um surf, vai ser preciso fortalecer toda a articulação, porque a musculação ela vai te colocar ganhar força muscular, o cardiorrespiratório. A mulher tem algumas especificações, tem algumas
porque nós somos bem semelhantes aos homens, mas nós temos a questão hormonal. Que é exatamente porque o exercício, a musculação, ela vem para regular. À medida que nós vamos envelhecendo, a nossa progesterona ela vai cair. Aí vem todo o declínio. Declínio de massa muscular, força muscular, o nosso próprio cardiorrespiratório. A massa óssea, né? A massa óssea, porque vem a sarcopenia, vem a perda dessa massa óssea. Pois é. Né, que vai vir. Então, assim, por mais que eu goste de fazer meu funcional... Por exemplo, uma corrida, né? Que também o povo gosta muito de correr e tal, mas precisa da musculação. Precisa. E dentro da musculação, claro, se eu vou pegar uma atleta de corrida, uma atleta de badminton, eu tenho que trabalhar dentro daquela atividade a musculatura específica, né? São as valências físicas. Ela vai precisar de quê? De treino de explosão, pliometria, força, né? Resistência. Então, eu vou estar ali para a musculação, dentro da musculação, o que eu te falei, é a base. Aí eu vou especificar, vou trabalhar individualmente o que mais aquela pessoa o que ela precisa. Entendi. Né? Se ela é uma mulher, ela dorme mal, que aí vem também a questão do declínio do cognitivo. Né? Com os 40 mais, lá você vai começar a ter insônia, vem a ansiedade, que a gente nunca trabalhou tanto, agora com a ansiedade, principalmente, eu acredito que mas a mulher, ela sofre mais da questão da ansiedade, da depressão. E depois dessa pandemia, você vê que as academias, elas estão cheias. Estão mesmo. Cheias. E você vê que o que eu acho mais bacana, sabe, que é o público bem seletivo, assim, bem diferenciado. Sim. Tem um adolescente, tem aquela idosazinha que está lá. Sim. Inclusive, a gente trouxe umas imagens aí, né? Depois, para a gente mostrar, de pessoas que tem bem... Lá onde a gente faz mesmo, tem uma que é bem idosa já, né? Tem referência, exatamente por quê. Eu atendo pessoas e mulheres, assim, que vão para o médico, que elas fazem pilates. E achavam que estavam fazendo muita coisa, nada. Mas o médico disse, concilie. Sim. Vamos conciliar aí 2, 3 vezes na semana a musculação. Porque ela estava fazendo pilates, mas ela estava cansada. Ela estava ainda com perda de óssea. Sim, massa porque ela ia óssea. fazer o exame e dava lá. Então, o peso, a força da musculação é que ajuda a minimizar a perda de massa óssea? É o levantamento de peso. Quando eu faço levantamento de peso, não é que você vai chegar na academia e coloca... Não, é o trabalho resistido. Né? É de resistência, de carga. Então, aquele estresse muscular que eu vou aplicar no aluno vai fazer com que ele gere mais células ósseas novas. Eu tenho que gerar estresse muscular para que ele se renove, para que a célula se renove. E é isso que eu vou fazer, e é isso que eu vou evitar. Vou estar evitando a perda da massa óssea, que é tão importante para a gente, mulher. Sim. Né? Porque aí depois, com o passar dos anos. Aí tem umas imagens, não sei se os meninos estão passando muito rápido. No caso aí, a Dulce, né? A Dulce é uma história interessante, né? Conta aí um pouquinho da história da Dulce. Ela foi minha aluna há mais de 20 anos. Eu era estagiária quando ela treinava. Quando ela começou, né, comigo. Isso é uma aluna minha também, que tem uma história também muito bonita de emagrecimento, a Valéria. É um exemplo também que eu falo que a musculação, ela não mudou ela se transformou. Né? Não só o corpo, não só esteticamente, mas também a autoestima. Essa nossa diva, atleta, Franci Carmen. Atleta aí voltando, morrendo, mas está fazendo. Não, mas é bem... Eu acho muito legal fazer atividade física. Porque cada mulher dessa, ela tem uma história. Ela vem... essa é uma aluna também que ela é médica, vem de uma rotina de plantão, bem estressante, com sono, tudo, mas está lá às 7 da manhã tentando manter, né? Porque isso também é um autocuidado. Também, né? É um autocuidado, é um autocuidado também. E assim, cada mulher dessa tem uma história e tem suas peculiaridades. Sim. Por exemplo, o que eu acho legal da
Dulce. Da Dulce, vocês podem até mostrar aí aquela primeira de roupa vermelha, ver se acha aí ela de novo um pouquinho. Porque ela, a gente percebe que ela gosta mesmo muito, né? Ela tá lá todo dia e ela chega toda bonita, toda arrumada. A Dulce, ela E diz ela pra já mim... é 60 mais, né? 60 mais. Ela é do tempo da ginástica, de academia mesmo, que ela disse que levava a filha dela pra sala, deixava com a babá e ela fazia, enquanto ela fazia, porque é o tipo da coisa. Eu tenho que tirar um tempo pra mim, Franci Carmen. O corre-corre tá difícil, é difícil, Fê, mas se você tirar meia hora, tem estudos que mostram que meia hora Já tem um resultado já bom. é um significativo. Né? Você aumenta aí 1 ano. Legal. Né? Então, assim, é muito interessante isso, que às vezes a pessoa não tem tempo para ir para academia. Tem. E sem falar que além da saúde mesmo, dessa coisa toda que regula as taxas, né, de... Perfil lipídico, perfil Isso. hormonal, porque assim, a gente vai envelhecendo, aí vai, porque a gente envelhece. Sim. Mas eu digo para minhas alunas, digo para mim mesma, não é fácil. Tem dia que você diz assim, meu Deus, ai, que eu nunca tô com vontade. Você vai por disciplina, ou então Sim. por amor próprio. Nunca com ódio, tem aquela força do ódio, não, para mim não. É força do amor próprio. É eu me cuidar para mim estar bem pro outro. É para mim estar bem, para mim pegar meu filho, para estar com meus filhos. É bem para mim estar em casa. Realizar as tarefas. Uma coisa que para mim ficou muito marcada há muito tempo, quando os meus filhos ainda eram pequenos, e eu tinha uns 25 anos. E aí eu cheguei na academia, e era até o Demóstenes na época, e aí ele chegou uma senhorinha de bengala. Bengala mesmo, a outra moça segurando ela assim, e ela de bengala, porque ela não estava conseguindo, né, se equilibrar direito. E aí eu fiquei assim, eu novinha, né, mas por que essa mulher tá aqui? Ela não tem condição de fazer nada e tal. E ele, tu vai ver daqui uns meses como é que ela tá. Aí começou, aí foi nessa fala dele, nessa história dessa senhora, que eu entendi o quanto é importante a gente fazer atividade física, musculação, a vida toda. Porque ela, depois de uns 2 meses, 3, eu acredito, ela já estava andando sem a bengala. Ela já estava caminhando, ó, ele deixava ela num aparelho e dizia assim, ó, espere bem aí que eu volto já. Quando pensava que ela já tinha saído do aparelho, já tinha ido para o outro. Então, assim, essa independência, né? Principalmente quando a gente está mais idoso. Que às vezes os idosos vão ficando muito quietos, muito sentados. Aí, qualquer quedinha quebra um osso, quebra uma coisa. E a questão da autonomia funcional. Sim. É nós envelhecermos com saúde, com autonomia. É eu poder... Eu não esqueço nunca, você falou aí do professor Demóstenes, da questão da própria marcha do idoso, que vai se comprometendo com o passar do tempo, né? E aí a gente ouve muito isso, né? Na academia, às vezes eu ouço as meninas, meu Deus, o que essa mulher veio fazer aqui, gente? É como eu falei, cada um tem suas peculiaridades, cada um tem suas dificuldades, seus, né? E esse movimento com certeza vai melhorar, né? Eu trabalhei com uma aluna e ela disse assim, eu queria que tu cuidasse do meu esposo. Ele já é idoso, né? Mas assim, não é idoso, era o senhor, mas com sobrepeso. Falei assim, Carmen, ele não conseguia amarrar o cadastro dele. Pois é. Quem amarrava o cadastro dele para ele sair, para ele trabalhar, porque ele trabalhava ainda, era novo, ele estava com sobrepeso. Era ela. E eu não esqueço nunca que ele diz assim, hoje às vezes, eu nunca mais ouvi, mas ele fala assim, Jússi, eu só tenho que te agradecer. Hoje eu consigo calçar meu tênis sozinho. Uma coisa que pra gente, às vezes, que consegue algo tão insignificante, que a gente, tipo, nem presta atenção numa pessoa que está com sobrepeso ou um idoso que tem alguma limitação, né? Faz muita diferença. Tu imagina uma idosa não poder abotoar o seu sutiã, né? Esse movimento, porque tem uma tendinite, tá fraco o ombro, né? Essa cintura escapular toda prejudicada, né? Então, assim, são movimentos que a gente, do dia a dia, que são as AVDs, atividades de vida diárias, que elas, aos poucos vão se comprometendo. Sim. E a gente não se dá conta. Só se dá conta quando eu não consigo colocar essa caneca e levar aqui. Ou por uma fraqueza, ou por uma lesão, qualquer que seja, pequena que seja, ela vai me impossibilitar, né? No meu dia a dia, na minha rotina. Né? A gente fala do sono. Nunca se falou de privação de sono como estamos vivendo. A atividade física, a musculação, ela vem exatamente para melhorar, porque a gente vai perdendo o metabolismo ao longo do tempo. O nosso metabolismo vai ficando lento. E aí vem até a letargia, tudo.
Aí vem a questão da insônia. Então, assim, a musculação não tem como fugir dela. E até essa questão mesmo dos hormônios do bem-estar, que muita gente fala, né? Eu mesmo, eu observo que tem dia que eu vou com preguiça, com cansaço, às vezes, mas eu vou. Aí, depois que eu fiz tudo, eu saio mais animada. Então, é muito interessante a gente amanhecer o dia. Eu estava até acompanhando um psicólogo esses dias, e ele tem até um livro chamado Autoestima Inabalável. E aí, ele fala disso, que a primeira coisa que ele faz, e ele recomenda para todo mundo, quando acorda de manhã, é fazer sua atividade física para produzir esses hormônios do bem-estar, né? Para a pessoa ficar mais viva, mais, enfim, mais disposta, né? Para realizar as coisas do dia a dia. Isso, é porque a atividade física, ela regula os hormônios também do humor, né? Não adianta eu estar na academia, né? E me cuidar, elevar esses hormônios também, Francis Carmen, e a questão também do cortisol. Sim. São 2 hormônios que a gente briga diariamente, ó, né? Ao mesmo tempo que eu elevo os hormônios do bem-estar, eu sou uma pessoa estressada, eu não controlo meu tempo, eu vivo naquilo ali. Então, sempre eu vou estar ali, ó. Mas é o que eu digo, o feito é melhor do que o perfeito. Sim. Você ir fazer, de repente, sei lá, 20 minutos que seja, naquele dia que está muito agoniado, é melhor do que nada, né? É aquela história, eu nunca me arrependo de ter ido. Sim. Você chega com sono, disposto, às vezes você acabou de ter um estresse antes de sair de casa, mas você respira fundo e faz, e você se sente bem melhor. E diz assim, ainda bem que eu vim. E me diz uma coisa, com relação, eu até esses dias também, que eu fiz uma viagem, eu vi aquele Fernando, acho que é Fernando Fernandes, que é um ex-BBB que ficou paralítico. Sim, ele é atleta de canoagem agora, atualmente. Ele estava lá era um evento de vendas, e ele estava lá dando uma palestra. E aí a gente vê que ele é todo, né? Ele não tem aquela barriga que geralmente as pessoas que ficam na cadeira de roda, acho que por não mexer o músculo, né? E ele continuou fazendo a atividade física dele. Eu acho, assim, muito interessante aquilo ali, porque ele tem um corpo... Mas o Fernando, eu vejo assim... Não sei se é fisioterapia. Não, também ele faz tudo, treinamento. Né? Ele tem a questão da fisioterapia, porque ele não é um cadeirante. Da cintura para baixo. Para baixo, né? Então, ele fez um trabalho de fortalecimento muito grande no core. Que é isso que eu queria falar contigo. Tem. O quanto a gente, mulher, por exemplo, é importante fortalecer essa musculatura. Tem a questão da fortalecimento da pelve. Isso é muito importante. Muito importante. Tem colegas que trabalham com isso, que são fisioterapeutas, né? Dessa região pélvica. É de suma importância, né? Para poder exatamente segurar, né, os esfíncteres, segurar essa porção, porque tem a questão da bexiga, tem a questão de todo o aparelho reprodutor, né, feminino, que tem, com o tempo também, ele vai... Sim, né? A gente observa isso quando faz cirurgia. Por exemplo, depois que eu tive os meus 3 filhos, que eu tive gêmeos, né, eu fiz uma mini abdominal. E naquela época... Eu me lembro, meu Deus, eu não podia só rir, que doía. Aí que a gente lembra que tem um monte de músculo aqui dentro. Tem. E que a gente, às vezes, se a gente não trabalha, isso vai ficando flácido com o tempo. Né? E muitas vezes as mulheres que não têm acesso à informação, né, nessa questão da atividade física e tal, elas acham que é normal, por exemplo, a mulher, depois de um certo tempo, ter que fazer aquela cirurgia de períneo, né? Hoje entra a musculação, entra um trabalho... Principalmente assim, eu não sei se você já leu ou já viu que a maioria das atletas de CrossFit, elas se urinam durante o treinamento. Porque é muito peso? Porque é muito peso, é muita força. Mas aí é que entra o trabalho de fortalecimento dessa região pélvica, né? Com a fisioterapeuta que tem, mas também dentro da musculação. Por exemplo, eu sou mulher... Mas eu oriento algumas alunas minhas, porque aí você vê a questão da importância, porque às vezes a mulher não vai chegar assim, Jússi, eu ficar com um pouquinho de xixi aqui. Né? Eu estar fazendo exercício e dizer assim, Francis Carmen, contrai, né? Contrai a respiração, contrai os músculos, né? Os internos, quando você agachar, quando você vai fazer um leg 45.
é de suma importância, porque senão acaba criando a frouxidão nessa região pélvica. Então, a musculação também. Tem o trabalho da musculação, junto com o profissional de fisioterapeuta da região pélvica, para exatamente trabalhar. E tem umas mulheres que têm uma predisposição, né? Às vezes a gente vê até meninas novas, crianças. Eu me lembro que quando eu morava em Parnaíba, tinha uma pessoa nova, tipo, sei lá, 10 anos, 11 anos, que ela tinha essa questão. Que às vezes você vai dar um espirro, uma tosse, você faz xixi, né? Da questão dessa frouxidão dos músculos, dos esfíncteres. Exatamente. Então, é preciso estar trabalhando. Né? Aí a gente entra já com o outro profissional, né? Que é o fisioterapeuta. E vamos falar um pouco da aula de spinning. Não é spinning, né? Como é o nome da... Porque, na verdade, bike indoor, o spinning. Quando eu falo spinning, porque se popularizou. Sim. O spinning é uma linha de... Tá aparecendo as imagens aí, né? Isso é das aulas temáticas agora que eu fiz final de semana. É um ano, né, que eu estou nessa casa, que estou nessa empresa. E aí eu gosto, é uma coisa minha, assim, que já vem lá de muitos anos. Porque aí junta aí a parte lúdica, né? Lúdica, porque a gente, porque o spinning, ele traz isso, te possibilita a trabalhar todos os cenários, né? Vem a música, que é de suma importância, né? Por exemplo, sexta-feira agora eu vou fazer a Sexta do Brega, né? Aí eu vou botar as músicas lá que o pessoal acaba brincando, tudo. Sim. É muito importante. Isso é a colaboradora também, que a gente tenta envolver todo mundo junto, dançando. E aí essas aulas acontecem... Elas acontecem... Por hora marcada, né? Essa é uma aula particular fechada minha, que eu faço a cada 15 dias, ou então numa data festiva. Mas todo dia eu dou aula, né? São 3 aulas por dia. Aí foi do São João do ano passado, eu de noiva. São João. É interessante, porque aí leva mais, vamos dizer, uma novidade ali para aquelas pessoas que estão fazendo a atividade física. Eu decoro a sala, levo uma coisa mais divertida. E assim, a mulherada gosta. A gente tem alunos... Tem até homem aí, né? Tem. Tu sabe que aí o spinner sofre um preconceito dos homens, sabia? Ele acha que é só para mulher? Aí já é ao contrário, aí é uma modalidade que o homem já diz assim, eu não vou entrar nessa sala não, porque eu vou passar vergonha, porque tem mulher. Aí vai a mulher tentar argumentar com levar o homem. O marido ou o namorado, né? Aí hoje a gente tem aí para aderir, isso aí foi da praia ano passado, também foi... Eu levei uma praia, joguei terra lá na sala. Legal. Meu esposo está sempre ali. E como é que surgiu essa ideia de fazer essas aulas temáticas? Francisca, já fazia isso há muitos anos, mas uma coisa mais simples, né? Sim. Porque saía de mim, né? Eu que tinha que trabalhar isso, sim. Né? Criar tudo, cuidar de tudo, né? Questão da despesa também. Ficou muito legal essa foto aí, né? Esse foi um ensaio do ano passado com minha logomarca, que eu lancei minha logomarca de bike indoor. Ficou massa. Então, foi um ensaio que nós fizemos com o pessoal que está lá sempre com a gente. E aí veio a questão da temática, porque assim... Todo dia é igual na musculação. Se tu sai de casa... uma novidade, né? Se você sai de casa, tu sabe, na sequência dos teus exercícios... Aí eu vou te dizer, só puxando lá, como os dois andam juntos. Sim. A musculação, muitas mulheres também acham monótono. Sim, acha mesmo. Muita gente diz, que ele vai ficar todo dia fazendo a mesma coisa e tal. Então, vai depender da treinadora. Né? Mostrar que pode ser uma coisa dinâmica, diferente. Né? E o spinning é a mesma coisa, a bike indoor é a mesma coisa. Né? Você tem que ter um diferencial. O outro, não é isso? Os outros têm que estar casados. Porque, vamos lá, eu preciso perder peso. Eu quero perder mais peso. Se eu ficar só fazendo a musculação, vai ajudar, mas não ajuda tanto como se eu estivesse lá fazendo o aeróbico, né? O cardio que tu fala. Exatamente. A musculação, ela vai ser sempre o carro-chefe. Né? Aí, às vezes, mas eu já caminho todo dia. Não adianta. Porque a mulher, o que ela vai precisar? O que o ser humano vai precisar no envelhecimento? A força. É uma força para me sentar e levantar dessa cadeira. Sim. É uma força para me poder abrir o armário e pegar a minha caneca. Se for cair, se apoiar, eu for cair, né? Eu tenho uma história de uma aluna minha que ela disse que a tia dela foi ao hospital, ficou hospitalizada. A tia dela, não conseguia deitar. Assim, e o médico, a primeira coisa que perguntou, não faz nenhuma atividade. E ela disse assim, não. Aí ela diz assim, Jussi, ela diz assim, tem dia que ela já é uma senhora.
Tem dia que eu tô sem saco para vir para cá, mas quando eu lembro da minha tia em cima daquela cama e o médico olhou para mim e perguntou se ela fazia alguma atividade, eu me lembro. Minha gente, é exatamente isso, é poder se movimentar, é poder um escorregão, porque o que nós temos de idosos que caem... Exatamente. O índice é muito grande para você se apoiar. Até para tu se recuperar de uma queda, se recuperar de uma cirurgia, a musculação, o histórico da tua atividade física faz com que tu faça uma recuperação breve, leve. A atividade aeróbica ela é importante, porque, como eu te falei anteriormente, a questão da mulher nas doenças cardiovasculares. Sim. Eu preciso trabalhar. Mas eu preciso trabalhar. Aí eu tenho que alinhar, eu tenho que fazer um programa de treinamento para aquela mulher. Qual é o seu tempo aqui que você tem? Eu preciso que você faça assim, ó, Franci Carmen, 3 vezes na semana, né? Mais 3 ou 2 dias de cardio. E outra coisa, a musculação, ela, quanto mais anos eu envelheço, mais intenso eu tenho que colocar ela. Para poder porque eu tenho que gerar um estresse muscular. Se eu não gerar um estresse muscular nela, eu não vou ter os benefícios que ela me promove. Entendi. E aí tem, por exemplo, eu estava viajando, voltei ontem, fui para academia depois de alguns dias. Fiquei dolorida. Aí, eu sei que isso é normal. Só que vai ter, por exemplo, aquela pessoa mais idosa que vai dizer, não, aquilo foi me fazer mal, fiquei toda doída, não vou mais, né? Tem receio. Aí você vai ver, isso aí vai muito do filho e do treinador. Sim. De orientar, da questão de dose, né? da dose que é aplicada. Sim. Um aluno que passa 15 dias, ele não vai aplicar um estresse muscular, um treino intenso. Você ficou dolorida ontem porque você passou muitos dias parada. Mas também porque a gente está trabalhando também muito a questão do peso do corpo. Sim. Né? Porque é importante também, né? Dentro da musculação, eu tenho que estar aplicando vários estímulos metabólicos, estímulos tensionais, não é isso? Porque senão eu vou entrar na zona de conforto. É como eu te falei, se eu não gerar estresse no aluno, ele não vai se beneficiar dos benefícios que a musculação propõe para ele. Entendi. Né? Que é a força muscular, a questão da cardiorrespiratório, força, produção de massa muscular, massa óssea, tudo isso aí. Tá. E aí tem algum horário, por exemplo, para que essa atividade física, a musculação, ela é mais adequada, sei lá, ela traz mais benefícios ou não? Não existe isso. Não existe a questão se é melhor, tudo. Tem as pessoas às vezes dizem assim, porque o corpo ele se adapta. Sim. Né? Você treina de manhã cedo. Juscelina, eu não consigo render à noite. Porque seu corpo se adaptou àquele horário. Sim. Mas eu não vou conseguir. Mas requer uma adaptação para tu voltar lá para a noite, para tu conseguir treinar à noite. Mas a maioria das pessoas, das alunas, né, do meu público, por exemplo, gostam de treinar pela manhã. Sim. A gente já vê que quando eu mudo de horário, agora, às vezes a aluna não consegue treinar de manhã. Ela vai à noite, mas ela vai mais cansada. Porque naquele dia ela dorme cedo. Sim. E naquele dia ela não vai dormir cedo. Então, ela sai daquela rotina. Aí eu acabo me prejudicando um pouco. Então, mas cada um vai encontrar o seu momento, a sua hora melhor, a sua hora, o seu horário se adapta melhor período. Com sua rotina, com sua hora de dormir, com sua hora de... Tudo isso aí, tudo é encaixado exatamente para o bem-estar. Agora, tem aquela coisa assim, qualquer hora, também não pode ser. Tem que ter vamos dizer, uma... consistência, né? Você tem que ter uma constância. Você tem que se programar. A musculação, a tua atividade física tem que estar na tua agenda ali, ó, diária. Porque hoje eu vou 7 horas da manhã, amanhã eu vou 3. Porque aí vem também a tua alimentação. Sim, eu ia perguntar isso agora. Tem gente que, por exemplo, eu malho para comer, né? Eu treino para comer. Aí ela treina e ela chega em casa e come mais do que o necessário, ou come errado. E aí isso vai terminar atrapalhando, né? Vamos dizer, é possível você ser uma pessoa gorda e ter uma musculatura legal? Eu estou fazendo uma pergunta aqui porque eu não entendo dessa... Não, porque assim, ó... Por exemplo, se eu vou para academia, mas eu gosto muito de comer, aí eu tô lá com um percentual de gordura alto... Você está nadando, aí eu digo assim, olha, mas eu sou saudável, eu vou todo dia para academia. Não tem... Francisca Carmen, eu acredito
pode ser muito, assim, meio polêmico. Mas, assim, cada um tem sua opinião. E, tipo assim, eu como profissional e como eu trabalho muito com mulheres... E eu, como eu te falei, daquela aluna, né, da Valéria, passou a vida toda brigando com a balança. Sim. E se eu te mostrasse os vídeos delas anteriores, ela disse assim para mim, essa semana, sexta-feira, mostrando os vídeos, ela disse assim, como é que meu marido me deixou chegar aquele peso, né? Porque ela diz assim, como é... Ela tem 30. É nova. Como é que eu posso me olhar no espelho, Franci Carmen, e achar que eu estou bem? Eu não acredito nisso. Que eu tô gorda, né? Tô gorda, a roupa não tá legal e eu tô feliz. Isso é meio assim. Eu acho que algumas contraditório, né? Bem contraditório. E não é saudável. Não é que a gente esteja dizendo que a mulher tem que ter o corpo perfeito, mas às vezes, por exemplo, pelo que os médicos falam, a ciência, não sei o quê, eles falam toda hora que o excesso de gordura, né, ele traz vários, vamos dizer, várias doenças, desencadeia várias coisas. A gente não pode romantizar a obesidade, a gente não pode romantizar o sobrepeso. Cada um é feliz como é. Ok. Eu não posso ser gordo e saudável. Não consigo entender, porque às vezes eu tenho colegas minhas que estão com sobrepeso, estão atuando, e são felizes. E tipo assim, você não precisa ter um corpo atlético, sabe, Franci Carmen, mas você tem que ser saudável. É tuas taxas estarem normal. Perfil lipídico, perfil hormonal. Pois é. É você estar bem, porque... mas meu marido aceita assim. Tá. Às vezes eu penso que a mulher quer colocar isso para... Quer acreditar nisso. Para poder não desencadear, tipo, né, porque feliz eu acredito que não. E se a gente for olhar pelo lado, por exemplo, profissional mesmo, tipo, eu vou escolher um personal para mim, uma personal. Eu converso muito isso com algumas pessoas assim mais próximas, né? É em qualquer área. Por exemplo, eu vou buscar uma esteticista para cuidar do meu corpo, para fazer umas massagens, alguma coisa. Aí a esteticista tá lá imensa. É a mesma coisa. Aí eu vou botar fé será que essa mulher vai mesmo me ajudar aqui a eu perder nessas gordurinhas que eu tô querendo? Aí vai no nutricionista também. Aí a nutricionista tá também com sobrepeso. Meu Deus, será que essa mulher, se ela não sabe alguma coisa, né? Se ela não tá aí com um corpo mais adequado, ela vai me ajudar? Mesma coisa o personal. Eu sinceramente, podem até me dizer aqui, eita, essa mulher tá preconceituosa, mas eu não contrataria uma personal para mim gorda. Não que eu odeio as gordas, nada disso. Não, eu digo não assim, é isso. porque eu olho para ela e eu quero melhorar meu corpo. Aí eu digo, será que essa moça vai saber? É que nem a gente estava falando ontem sobre rede social, na nossa comunidade lá. E aí eu estava falando assim, eu conheço várias excelentes profissionais que eu sei que elas são boas, eu contrato o serviço dela, mas se eu não conhecesse elas de perto, que eu fosse lá no Instagram dela, eu não contrataria. Porque não passa profissionalismo. Ela não está cuidando ali, né, da forma como ela está se apresentando, da imagem, de tudo. Então, a mesma coisa, eu penso com relação a isso. Eu não vou contratar um personal para mim, que eu olho para ela e eu digo, meu Deus, essa mulher não faz uma atividade física, pelo que eu estou vendo aí. Então, isso é esquisito. No mínimo, eu acho incongruente. Por exemplo, não tem aquele negócio de você se vestir adequadamente, se apresentar adequadamente, se vai dar uma palestra, ou se, sei lá, se é um advogado, se é um médico. O personal faz parte, eu acredito, né? Até para ele incentivar o aluno, que ele esteja bem, no meu ponto de vista. Na verdade, eu vou concordar com você, né? E essa questão da contratação de personal a respeito de vender, porque eu vendo um serviço que eu não consumo. Pois é. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou falar de musculação, os benefícios dela, se eu não usufruo, se eu não pratico? Se você não é o seu próprio, vamos dizer, modelo ali, né, para mostrar. É igual tu chegar na cabeleireira e dizer assim, meu cabelo da mulher tá todo assim, todo desgrenhado. Meu. Uma vez, a minha filha, a Thaís, uma dona de um salão, pediu a ela tinha uma agência de marketing na época, né? Vem aqui e tal, eu queria fazer um trabalho e tal, não sei o quê. Aí a Thaís depois chegou lá em casa e disse, mãe, a mulher toda descabelada, toda desarrumada. Então,
qual é a imagem que ela está passando, segurança. né? A segurança que ela passa para o cliente. A segurança. É igual ao personal. Não é preciso você estar com o corpo atlético. Porque hoje também anda na moda do povo também tomar umas coisas, uns remédios. Né, as canetas estão aí. Mas aí você tem que... Eu vejo assim, é a questão da saúde. Sim. Né? Está muito na moda, mas aí a conta chega. E ela vai chegar. Verdade. Ela chega. Ela chega, infelizmente chega, porque... É como eu falei, se você não tiver uma constância dentro do treinamento, é como uma Dulce, uma aluna dessa, que vem construindo um corpo desse. A Dulce desse. é incrível, eu sou fã da Dulce. Um corpo ao longo da vida. Você vê que ela tem mais de 60 anos, ela tem músculo, né? Ela é toda bem definida. Assim. Francisca, Carmen, eu vou te falar uma coisa. Ela foi minha aluna de bike indoor desde que eu comecei. Me lembro demais. Essa questão de chip da beleza, que ela andou por aí, agora tudo, né? Ela foi em São Paulo, foi uma das primeiras. E eu me lembro que ela dizia assim, eu vou porque o meu médico disse que eu tenho que botar. Mas aí ela não falta. Ela pedalava, era segunda, quarta e sexta, 8 da manhã. E sempre. É um corpo, lógico, você pode... Hoje a medicina, ela te oferece um arsenal, né? Para você envelhecer bem, envelhecer com saúde. Tem os procedimentos estéticos que ajudam a mulher. Sim. Ok. Né? Para você ficar bem, né? Tem umas que são adeptas, tem outras que não. E a gente respeita. Agora, eu como profissional, eu concordo com você. Como é que eu vou vender se eu não tiver um corpo saudável? Eu tenho que mostrar um corpo atlético, um corpo que eu treino. Sim. Né? Então, assim, uma vez eu falei que no meu estágio com esse rapaz que ele falou que a mulher tinha que se mostrar 3 vezes maior do que o homem para poder se destacar dentro do salão. E ele disse, começa a treinar. Treinar e mostrar. Porque, assim, você é seu cartão de visita. Sim. Né? Agora, assim, eu conheço vários colegas. Várias. Que não se cuidam, né? E sabe o que diz? Eu ouvi uma vez, estava numa roda de café do colega, ela disse, mulher, eu dei musculação. Meu Deus, minha língua, professora. E minha língua coçou para dizer assim, amigo, como é que tu vende? Pois é, porque aí ela tá oferecendo algo que ela mesma não acredita. Não acredita. Nem gosta, e né? disse que ela não... eu sou obrigada a fazer. Eu digo, pois está na profissão errada. Porque, assim, eu acredito que você entrar na educação física, entrar por entrar, é igual, a gente acontece isso e acontece também, a gente está também no Senado da Bike Indoor agora. Aula coletiva, o professor é o espelho do aluno. O professor de Bike Indoor hoje está dando aula caminhando na sala. Como é que eu vou dar, como é que eu vou te passar os movimentos, como é que o aluno vai me olhar, vai aprender? É a mesma coisa. Se tu não praticar musculação, como é que tu vai sentar e executar aquele aparelho para que o teu aluno aprenda? É que nem o pai chegar pro filho e dizer, não faça isso e ele faz, né? Você não pode. Eu sou assim. Para mim, primeiro, eu treinaria com mulheres. Treinaria. Agora, essa mulher também tinha que mostrar a que veio. Sim. Né? Por isso e outras que, às vezes, a gente sofre esse preconceito. Entendeu? Às vezes tem colegas que também começaram bem e hoje, a longa data, né? Vai se desleixando, talvez, né? Já tenho minha clientela. E não é assim. Só que não é assim. Eu vejo muito isso. Hoje de manhã mesmo eu estava falando sobre isso, lá no salão que eu estava me arrumando, né? Eu falando assim, eu gosto muito de aprender e de sentir que eu estou evoluindo. Claro. Tudo que eu me boto para fazer, né? Então, agora, aqui a gente está nessa questão de podcast e tal. Então, tudo que eu posso escutar, ler sobre, para que eu melhore um pouco nisso que eu estou fazendo, eu gosto. Então, às vezes, o que acontece com muitos profissionais é isso. Ele se formou, aí ele fez ali alguns cursozinhos no início, pronto, acabou. Já sei de tudo, não busco nenhuma novidade, até para a própria aula, né? No teu caso, que tu traz aí para as aulas de spinning, né? Essas temáticas e tudo e tal. Então, isso faz com que aquilo vire algo melhor, vire algo mais atrativo para aquela pessoa querer ir fazer. Exatamente. Então, a pessoa fica a vida toda fazendo do mesmo jeito. Não faz a aula como você falou, porque pelo menos quando eu vejo, tu tá lá o tempo todo, né? Em cima da bike e tal, não sei o quê.
Aí, como você disse aí, do outro professor, que fica passeando na sala, botando o povo, bora, faz, não sei o quê. Né? Então, assim, é meio esquisito. Então, a gente precisa ter muita atenção a isso. E, infelizmente, a gente fala assim, o óbvio tem que ser dito. Infelizmente, muita gente não observa isso. Como é que eu sou uma profissional da área e eu não estou minimamente fazendo o que o meu aluno precisa fazer também, né? Há alguns meses atrás, a gente passou uma polêmica dentro da educação física, né? Que aqui no Brasil, nós temos uma personal que ela é obesa. Sim. E aí, desencadeou vários profissionais, pegaram o vídeo dela lá, cada um com sua opinião, cada um com sua opinião formada. E ela vendendo, E aí, eu tive a curiosidade, disse, não, eu vou olhar ela, né? Sim. O perfil, vou lá no Instagram dela e vou ouvir, né? Alguns podcasts, Sim. algumas entrevistas dos profissionais, né? Sim. Que colocaram. E aí aí vê assim, meu Deus, aí você olha assim, ela é obesa, ela não é gorda. É uma menina, uma profissional obesa, né? Ela tem Instagram e tudo, então assim, e aí eu tive a curiosidade de ver. Alguns profissionais, claro que o conhecimento, o corpo nunca vai subsair o conhecimento. Você tem o conhecimento. Sim. É de suma importância. Mas aí você diz que é contraditório quando, né? Quando eu pego, eu sei, mas eu não aplico em mim. Pois é. Como é que eu vou passar uma vida saudável se eu não a tenho? Pois é. Né? Eu não acredito que uma pessoa com as taxas, como ela tem, alterada, e tá tudo bem. Só que ela foi muito esperta. Ela foi muito, assim, porque ela trabalhou um marketing. Ela foi estratégica lá no marketing dela. Né? Demais, porque ela vendeu muito. Ela vende muito. Porque ela pegou um segmento desse pessoal. Ela é da musculação, ela? Ela atua na musculação. Ela é personal trainer mesmo. E aí ela é recém-formada, claro, entrou no mercado agora, mas ela entrou já causando, por quê? Porque ela veio para trabalhar esse segmento. Porque ela quis mostrar todo o preconceito, as recusas que ela teve dentro da sala de musculação para trabalhar aquele público que, assim como ela, não tem acesso. Por quê? Porque hoje o cenário... Agora mesmo nós estamos vivendo a volta da magreza. Que também é outro extremo. Que tem que ter cuidado também. É né? Aquela coisa dos dois extremos, né? Que a gente não deve ir para esse lado. Aí a gente tem que procurar o caminho do meio. Ela foi vender exatamente para as pessoas obesas que têm receio de chegar numa academia. As pessoas estão lá, estão de bem, estão com o corpo lá todo definido, tal, atlético, musculoso, aquelas mulheres, tudo. E aí ela entra com receio, com vergonha. Aí ela vem, depois vem treinar comigo, que você vai se sentir melhor, ver que você não é a única que está dessa forma. Eu vou te mostrar como atividade física vai te deixar bem, tudo. E assim ela vende. Eu sei. Mas aí é esquisito. O que eu quero dizer assim, ok, se a intenção é fazer com que a mulher chegue até ela, mas é o que eu estava também comentando hoje. Hoje, com a internet, com essa questão de vou ser estratégica, tem 1001 formas de você ganhar dinheiro e tal, mas às vezes, quando não é de verdade, às vezes não, nunca, quando não é de verdade, isso não se sustenta por muito tempo. Outro dia, eu entrei numa loja, né, numa empresa aqui de uma pessoa, que também é da internet e tal, e não sei o quê, e aí fala várias coisas, e que eu sou empresária, isso e aquilo. Aí a gente vai ver, e na realidade não é tudo aquilo que a pessoa está falando. Então, a gente tem que ter muito cuidado também, como cliente, se eu realmente, aquela pessoa ali, investigar um pouco mais, né? Qualquer profissional que a gente vai contratar, porque também hoje é muito fácil, até com a inteligência artificial, você criar stories, criar, né, postagens, criar vídeos incríveis para atrair o cliente, mas é o dia a dia, né? É aquele serviço prestado mesmo que vai dizer se esse profissional entende ou não entende e se e realmente se vai conseguir me ajudar. Exatamente. Porque se tem é que nem um médico. Uma vez, há muito tempo atrás, eu treinava em outra academia e eu tinha uma outra personal. E essa personal, ela tinha um cliente que era médico cardiologista. Só que ele era obeso, ele tinha preguiça de fazer, ele reclamava o tempo todo e ele ainda fumava. Nossa.
Aí eu digo, meu Deus, pô, me diz o nome desse... Pra mim Na hora não que ela ir. me falou, me Eu não diga quero um nome que eu nunca vou num cardiologista desse. Porque como é que pode? Porque os cardiologistas, a primeira coisa que eles dizem, né? Olha, procure fazer atividade física para proteger o coração, os seus hábitos saudáveis. E esse cardiologista era assim. Então, da mesma forma, isso cabe, né? Para o profissional de educação física. Minimamente, ele tem que ser uma pessoa ativa, que faz atividade física regularmente, que gosta, né, e que se cuida. No meu ponto de vista, jamais eu iria contratar alguém diferente. Aqui a gente também na cidade, eu me lembro também essa questão do personal, né? Se passar corpo. Do parecer, mas não ser, né? Mas aí vem outro lado também que a gente tem que ter cuidado também na questão das redes sociais, Sim. né? Que são chamados coach. Sim. Né? Às vezes acontece da mulher, a personal, ela mostra um corpo, faz uso de alguns artifícios ilícitos. Sim. Né? E aí eu vendo assim, se você treinar comigo, você vai ficar igual a mim. Pois é. E aí você também tem que ter cautela. Né? Eu tinha uma colega, hoje ela não atua mais na área, hoje ela foi para outro segmento. E todo mundo tinha medo de treinar com ela, porque ela era muito forte. Ela era muito, muito, muito forte. Era máscula mesmo, sabe? Sim. Aí, ela, em vez de fazer, como diz minha mãe, fez um giro, foi fazer um giro, fez um giral. Sim. Ela tentou vender uma forma, mas aí... Assustou as pessoas. Aí as mulheres disseram assim, não, eu vou treinar com mulher, mas eu não vou treinar igual a ela. Porque, às vezes, a gente, como mulher também, como treinador em geral, eu tenho que respeitar o objetivo da minha aluna. Olha, José, eu não quero ficar muito assim, eu quero qualidade de vida, eu preciso baixar, a gente faz avaliação, anamnese, muitas das meninas são acompanhadas, aí eu vou pro objetivo. Eu não posso impor o meu objetivo. Né? Porque antes era assim, eu cansei, eu na sala de musculação de ouvir assim, ó, treinadores, né, homens, né? Ou mulheres assim, mas o treinador, bora logo, vai bora lá, logo, eu pensei que você tem que ter seu glúteo mais perto, assim, as pernas tem que ficar desse jeito. Não, é como a minha aluna quer. Aí vem a dose do exercício diário, o método de treinamento, né, para me poder estar aplicando. Tem que ter o bom senso. Uma vez uma me falou isso, há muitos anos atrás também eu tive um problema de joelho, no menisco, e aí eu disse assim para ela, ó, eu vou ter que dar um tempo, porque agora o médico pediu para eu fazer... Na época eles faziam assim, né? Fazer fisioterapia e tal, depois voltar. Aí ela, meu Deus, como é que vai ficar teu corpo? Então, assim, ela estava muito mais focada na estética do que na saúde. Aí, nessa frase dela aí, eu disse, não, pois essa aqui não vou ficar com ela mais. Porque ela está preocupada com o corpo, não é com a saúde. Não é com a estética, não é com a saúde. Então, a gente tem que ter também cuidado, porque, como em qualquer área, né? Existem os profissionais que têm noção do que estão fazendo, né? E tudo. E tem aqueles que só visam mesmo a parte do dinheiro, né? E aí faz qualquer coisa. Ou então quer lhe transformar de qualquer forma, não respeita o limite, porque cada um tem um limite, né? Tem um limite, como eu falei, né? Cada um tem que respeitar o objetivo do aluno. Sim. Né? A condição diária dele. Porque, às vezes, você chega assim, eu quero emagrecer. Eu preciso emagrecer 6 quilos, porque meu percentual de gordura está acima de 20 e pouco, tá 28, tudo. Aí tem dia que ela não dormiu bem, tem dia que ela passou com o filho doente, tem dia que ela tá naqueles dias, né? Tá com cólica, tá com enxaqueca. Aí eu vou lá, não, larga de coisa, bora. Eu já vi muito isso, gente, não. Vamos respeitar, porque ali... às vezes o treinador, aqui não é brincadeira, não. Não, mas aí você tem a questão do ser humano, de você acolher. Tem, às vezes, a aluna me diz, eu vim só para conversar. Eu digo, não, vamos conversar, mas vamos treinar também. Pois é. E é que nem a questão também que eu acho, assim, do homem, do treinador homem, para cuidar de uma mulher, eu acho meio complexo. Por exemplo, o homem nunca sentiu uma cólica. Aí ele bota pra... Aí a mulher tá menstruada lá, com cólica, e ele acha que é besteira. Que a mulher, tu tá com moleza. Ele tá com ela tá com 2 noturnos lá, ele mandando agachar. Eu acho isso... porque tem homem... Ou tipo assim, aquela dor que a gente sente aqui atrás quando tá também menstruada, né? Aí joga uma barra. Não sabe o que é aquilo, mulher. Aí joga, né? E você sabe que o ciclo menstrual é de suma importância na periodização de treinamento. Quando você... Eu tenho que conhecer, às vezes... às vezes eu tinha um professor que ele falava assim, você tem que saber o dia da menstruação da sua aluna. Aí todo mundo na sala, professor, agora pronto, tem que saber até o dia
tem que saber pra o dia. Para adequar o treino, né? Para adequar o estímulo, porque quando ela está ovulando, ela vai estar passando por uma questão de força. Quando ela estiver dentro da menstruação tá ovulando, todo aquele círculozinho ali eu tenho que seguir. Se eu for um bom profissional, e se eu ter respeito pela minha aluna e quiser que ela continue comigo, eu tenho que saber. Interessante. Né? Porque tem uma grande influência. Jussiane, a gente já está quase chegando nos finalmente da nossa conversa, e eu sempre falo, né, pergunto aqui para as mulheres que vêm, qual é o seu superpoder, né? E superpoder, a gente fala que são essas habilidades ou, enfim, características de personalidade que fazem a gente realizar o que a gente precisa realizar na vida. Então, qual seria o teu superpoder e por quê? Franci Carmen, eu sou muito determinada. Eu sou muito determinada. E, às vezes isso às vezes me custa um pouco. Sim. Porque, como você sabe, às vezes as coisas não saem como. Mas eu sou muito determinada. Quando eu boto, tipo assim, para me planejar uma coisa, para me fazer, eu sou muito, muito, assim, insistente. Uma coisa que eu até acabei não perguntando, né? Você tem 2 filhas e mesmo na época da gravidez, como era? Estava grávida e já trabalhava nas academias? Como... eu tenho uma Maria Clara de 22 anos, né? Eu me formei fazendo meu TCC, amamentando ela, né? Lá na UESP. E aí eu tive depois, tem uma Maria Luísa, de 17, aí já estava numa rotina de 13 horas por dia de trabalho. Né? E aí quase não foi começo de carreira, muito assim, aquela questão de fazer nome, né? Tudo, então quase eu não assistia ela. Né? E no tempo eu ainda podia pagar uma pessoa para babá, tudo, tal, mas assim, é bem complicado, né? Mas você deu aula grávida? Deu. Eu pedalei, dei aula de spinning, gestante, com a Maria Luísa. 7 meses eu estava em cima de uma bike, quando o meu gerente disse assim, eu passei mal. E o médico viu o negócio dele. E a gerente disse assim, eu não quero ver você mais aqui. Eu dava aula de personal naquela bola, na futebol. Eu sentada na bola, desse tamanho assim, e dei aula. Eu me lembro que dei aula assim, porque eu tinha que pegar férias, aquela coisa de aproveitar o máximo. Se organizar. Se organizar. Né? Mas eu dei minhas 2 gestações, graças a Deus, foi saudáveis, né? E a musculação, a questão do histórico que eu te falo, né? Da atividade física me propôs isso. Né? Para mim poder passar gestação e o meu retorno ao meu trabalho foi mais rápido também. Né? Foi bem mais rápido e é porque eu tive 2 cesáreas. Mas eu voltei rápido a trabalhar. Mas eu consegui conciliar muito bem, graças a Deus. Tem muita mulher também hoje grávida, às vezes eu vejo na academia, São né, exemplos. Hoje, como eu te falei, as gestantes antes mandavam para a água, né? Hoje é a musculação. Hoje nós temos meninas que, fora, se não tiver nenhuma anormalidade dentro da gestação, ela segue. Se eu já tenho um histórico de treinamento, passo pelos meus exames, tudo, e eu continuo. Claro que a carga de treinamento ela vai ser dosada, né? Trabalhar dentro da possibilidade, a cada trimestre eu tenho que estar trabalhando de uma forma com aquela gestante. Legal. E a gente vai falar também dos patrocinadores, né? Que eu já estava me esquecendo. Então, eu queria aqui agradecer a parceria do Salão Unique aqui com o nosso podcast, porque para que a gente possa trazer as convidadas, né, fazer tudo isso, a gente precisa de empresas, marcas que acreditem na proposta aqui do podcast. Então, o Salão Unique é um lugar muito legal, de uma mulher também empreendedora, onde eu faço meus tratamentos capilares lá. Então, é só você passar aí a câmera do seu celular no QR Code que aparece na tela e marcar o seu horário lá com a equipe do Salão Unique, que tem muita coisa interessante lá para a gente fazer. Agradecer também a Discar Distribuidora, que está sempre aqui com a gente desde o início. É uma empresa que acredita muito na força feminina, na liderança feminina e está sempre apoiando aqui o Elas Têm Poder Podcast. A Discar tem 2 unidades no Maranhão, uma em Caxias e outra em Presidente Dutra. E é só você procurar aí na internet, né, o Instagram, @Discar Distribuidora, você vai conhecer um pouco aí essa empresa. E o ETP Studios, que é o nosso estúdio aqui, onde a gente grava o Elas Têm Poder, e que você também pode alugar, né, por hora aqui o espaço para fazer o seu podcast, para fazer seus cursos, né, suas palestras online, enfim, seus vídeos para a rede social. Então, tudo que você quiser fazer com relação a
infoprodutos, aqui a gente tem condição de lhe oferecer. É só passar aí também a câmera do seu celular no QR Code e falar com a nossa equipe, marcar aí o seu horário também com a gente. E é isso. E falar da comunidade. É muita história para a gente contar, né? Então, o Elas Têm Poder Podcast, ele virou agora uma comunidade, que é essa comunidade de mulheres empreendedoras que querem aí crescer, evoluir juntas. A gente tem encontros online e encontros ao vivo. É muito interessante. Se você quer participar, né, de um ecossistema aí que te proporcione networking, crescimento, evolução, é só colocar também aí a câmera no QR Code que aparece na tela e entrar aqui para a nossa comunidade, que vai ser um prazer receber você aqui com a gente. E vamos lá continuar a nossa conversa, a gente está quase terminando. Eu queria também, Jussiane, perguntar sobre, para você, o que é uma mulher poderosa, se você tem uma definição e se tem alguma mulher que você se inspire, né, ou na área profissional, ou na vida, e que você acha essa mulher poderosa. Se você for perguntar, assim, uma mulher poderosa o que é para ti uma mulher poderosa? Eu penso assim, que uma mulher poderosa é a partir do momento que ela é decidida, né, que ela tem o seu autocuidado, a sua autoestima, né, aquela coragem, né, e sua fé. Acho que é todo um conjunto, sabe? Sim. Né, que se encoraja diariamente. E isso é que eu acredito que seja assim, uma mulher determinada. E você conhece alguma mulher assim? Tipo assim, tem alguém que te inspira na família ou que seja... Eu me inspirei muito na minha mãe. Né? Minha mãe, ela ficou viúva nova, né? Passou e criou, terminou de criar a gente. Sim. Né? Já quantos adultos, filhos? 3, né? E ela, assim, ela é uma mãe, assim, presente, sempre. E sempre disposta, sabe? Sempre disposta. Por mais que ela tenha seus problemas de saúde e tudo, ela tá ali. E eu admiro muito porque ela trabalhou a vida toda, né? Diariamente, assim. Às vezes eu falo assim, eu só tô igual a mamãe. Aquela coisa de trabalhar, de casa, tudo. É uma batalhadora. Eu me inspiro muito na minha mãe. Quando eu penso em fraquejar, eu digo, não, mas a mamãe consegue, porque eu não vou conseguir. É importante, né? A gente ter essas mulheres por perto, né? Com certeza. Para inspirar a gente. Jussiane, deixa um recado final aí para as mulheres que estão nos assistindo. Se você que está aqui assistindo achou interessante esse episódio, compartilha com tua amiga aí, com outras mulheres, né? Porque é muito importante a gente levar informação de qualidade, né, para ajudar essa pessoa. Às vezes a gente ajuda assim, simplesmente encaminhando um link, né, de uma entrevista, deixa teu comentário. É muito importante também para que esse episódio chegue a mais pessoas, que você deixe aí seu like, seu comentário, porque aí o algoritmo entende que é um conteúdo relevante, ele vai passando para mais pessoas e assim a gente vai expandindo, né, difundindo aí esses conhecimentos que são tão importantes para a nossa vida. E você também aí do outro lado colabora com esse projeto. O Elas Têm Poder, ele não é um projeto meu, ele é um projeto nosso, de todas as mulheres que assistem. Então, eu conto muito com a participação de vocês. Se você não é ainda inscrita no canal, porque às vezes você está aí assistindo na sua Smart TV, acontece muito isso. Às vezes eu estou assistindo algum podcast, alguma coisa. Aí eu estou na Smart TV, meu Deus. Aí, como hoje eu trabalho com isso, depois eu vou lá no celular e clico lá e me inscrevo. Se inscreve. Dá pra seguir. Oi? A própria TV, porque eu sou meio analfa nessa área aí. Mas, enfim, se você entende disso, se pode seguir aí pela sua própria Smart TV. Clica aí, né? Se inscreve. É muito importante para a gente apresentar um episódio desse. Tem todo um trabalho de uma equipe que chega antes, que a gente passa a semana. Esse episódio está sendo gravado hoje, mas o próximo a gente já está preparando, né? Ver quem é e tal, tem todo um trabalho. Então, quando você clica, quando você deixa um comentário, quando você compartilha, você está dizendo assim, eu valorizo o trabalho de vocês, é importante, eu vou aqui dar minha contribuição. Essa é a contribuição que você pode dar para a gente. Então, agradeço demais. E quero aqui, né, deixar esse espaço para você deixar aí uma mensagem final,
né, para as pessoas, um recado, o contato dela está tudo aí, né, na descrição. O que eu deixo, assim, eu gosto de deixar claro é que todo tempo, a qualquer tempo, é tempo de se cuidar. Uhum. Como a gente está falando aqui da mulher 40 mais, né? Nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde. Nós trabalhamos com mulheres que às vezes nunca fez um exercício. Sim. Né? É um exercício, uma atividade. Então, assim, isso faz parte do autocuidado. Né? De você tirar um tempo para você. Né? É importante. E aí eu me lembrei agora de uma mulher, Mônica Brusquet, alguma coisa assim, o nome dela. Ela disse, eu vi ontem esse vídeo, ela começou já bem tarde, com 40 e tantos anos, ou mais. E ela hoje ela até faz competição e tudo mais, né? Ela gostou tanto que ela foi lá pro lado mesmo profissional. Então, realmente, é importante esse recado. Nunca é tarde, porque às vezes a mulher, ela diz, não, mas eu já estou com 50 e tantos anos, nunca fiz, não vou mais fazer não, né? E o ganho, embora você não tenha passado 50 anos, por exemplo, de não fez, mas você vai ter ganho, não vai? Nunca é tarde, até porque os benefícios eles estão aí. Basta você fazer a sua parte, né? Mas se tem benefício, tem. Nunca é tarde, é que eu falo. Que às vezes, por exemplo, a minha mãe, ela nunca... dentro de casa tem aquela... Sim, né? casa de ferreiro, espeto então, de pau, né? E ela foi ao médico assim, eu caminho todo dia. E minha filha, eu disse, mamãe, só me matou de vergonha. Foi dizer pro médico que a minha filha é personal trainer de mãe. Mas não faço, né? Só falou meu nome, não, isso ainda bem. Porque mais fácil, tudo é tempo. Aí eu voltou pra academia por conta do joelho. Sim. E as dores passou pela cirurgia de varizes, melhorou a circulação. Então, gente, nunca é tarde. A gente fala muito de 40 mais, mas todo tempo é tempo. Isso. 50 mais, é isso, é para você aproveitar. A minha mãe mesmo, eu tô lembrando agora, eu acho que ela começou, ela já devia ter uns 50 por aí, e ela é super ativa, ela tem 71 anos, ela faz academia, musculação, faz pilates também, e ela é super ágil, ela faz tudo na casa dela, ela tem muita flexibilidade, então é muito importante, né? O exercício físico ele vai muito além da estética, é cuidado físico e mental. É verdade. Tá? É aproveitar esses benefícios, porque só 40, 60 mais não é só questão de estética, gente, é questão também de saúde mental. Sim. Né? De você se cuidar. Sim. Ter esse autocuidado diário com você. E é uma forma até de agradecer a Deus a nossa vida, né? Porque se Ele nos deu esse corpo, então o que é que eu estou fazendo para... porque às vezes a gente compra um carro, uma casa, sei lá o que, e cuida. E o corpo, né? A gente está cuidando do nosso corpo, a gente está fazendo o que tem que fazer. Exatamente. Né? O que é que eu estou também comendo, o que é que eu estou, né? Sim, é todo um conjunto. É todo um conjunto. Né? Pois, Jussiane, eu quero te agradecer muito aqui pela oportunidade. Eu acredito que esse bate-papo aqui vai ajudar muitas pessoas. Muito. Vai inspirar, né, pessoas, mulheres que estão aí, de repente, não vou fazer mais nada. E aí, uma conversa dessa aqui pode ser que incentive essa mulher. Sim. Então, se você está aí, que nunca fez nada, busque aí. Hoje em dia tem muitas academias. Hoje tem. De todos os preços, né? Hoje a atividade física, com essa explosão de academias e com vários segmentos, né? Só veio a contribuir para vários públicos, vários segmentos que têm acesso, né? Hoje está bem acessível para todos. Verdade. Né? Você tem que... assim, gosto de... eu não gosto da musculação, mas começa com a bicicleta, né? Começa com alguma coisa. Começa, aí vai encaixando, vai programando direitinho. Gosto, né? Pode ficar parado, né? Verdade. Então, eu quero te agradecer também, você que ficou com a gente até agora. Deixa aí seu comentário, compartilhe com as amigas. E na próxima quarta-feira, a gente está aqui novamente para um novo episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.